Fala galera, uma boa tarde. Eu quero compartilhar com vocês sobre Davi, né? Quem foi Davi? Aí eu te faço essa pergunta: você sabe quem foi ele, né? Quem foi Davi? Sabemos que Jesus é maior que Davi. Eu vou começar aqui. Então, né, nós sabemos que lá no Velho Pacto, Davi ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas que Deus era esse? Porque não era de Deus o Pai. Eu vou dar uma lida aqui com vocês nos versos abaixo e acompanhe aí na sua Bíblia. Eu vou começar com 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, para quem crê em Cristo, há um só Deus. Então, o versículo está dizendo, para quem não crê em Cristo, crê em deuses ou senhores. Né? Todavia, para nós que cremos em Cristo, há um só Deus, o Pai, de quem tudo e para quem nós vivemos, é um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão. Né? Espírito em prisão é após a morte, né? Jesus pregou no inferno. Vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O evangelho, ele quer dizer boa nova, né? Uma boa notícia. E só veio em Jesus. Vou ler aqui com vocês também. Olha o que Davi diz. Ele fala que ele sabia que ele ia para o Hades, né? Que é inferno. Pois sabia que não havia salvação antes de Jesus Cristo. Acompanhe comigo esse versículo. Atos capítulo 2, versículo 25 ao 32. Diz assim: porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta provisão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Jesus, ele foi a primícia daqueles que dormem. Jesus foi o primeiro da ressurreição. Até Cristo, as pessoas estavam aguardando o Messias, para depois receber a salvação.
Isso fundamenta as palavras de Jesus Cristo quando Jesus fala um exemplo. Abraão exultou em ver o dia que Jesus foi ao Hades, né? Mundo dos mortos, né? O inferno, pregar o evangelho. Abraão estava em tormento. Quando ele viu a luz de Jesus, ele se alegra, né? Por isso que ele fala, Abraão exultou em ver o dia em que Jesus foi, né, ao inferno. Vou ler aqui João capítulo 8, versículo 56 ao 59. Diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda que não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Vou ler aqui com vocês 1 Coríntios 15, versículos 20 e 21, diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Provérbios, né? Não sei se você sabe, mas ele foi escrito por Salomão, né? E quem Salomão servia? Vamos ler aqui comigo? Salomão, ele foi filho de Davi, né? Com Betseba. Salomão, ele tomou o reinado que por direito seria de seu irmão, né? Salomão, ele matou seu irmão por ciúmes. Salomão, ele recebia quantia em ouro de 666 quilos por ano. Salomão, ele tinha várias mulheres. Salomão, ele fazia filho nelas para sacrificar a Deus Moloque. Esse Deus, ele matava as criancinhas. E quem Davi servia? Davi, ele servia deuses, dominadores, principados e potestades desse mundo, o qual Jesus foi a única e real providência do Deus verdadeiro. O Pai deu para nos libertar, salvar e dar vida eterna. Leia comigo, acompanhe comigo esse versículo. Está em 1 Crônicas 21, verso 1. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. O que é incitar? É estimular. Então quer dizer que Satanás se levantou contra Israel e estimulou a Davi a enumerar Israel. Olha só quem Davi servia, hein, galera? Tomem cuidado. O único acesso que temos a Deus o Pai é Jesus e mais ninguém, né? Olha só esse versículo também, né? Sabe por que Estevão ele foi apedrejado, né? Porque ele pregou dizendo claramente que as leis de Moisés foram dadas por um Senhor que era um anjo, lá em Atos 7, 53, em Atos 7, né? Leia todo o capítulo, você vai ver isso. Paulo também fala sobre isso em Gálatas, capítulo 3, lê todo o versículo. Vou ler aqui com vocês também, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz assim: Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do velho pacto, o qual foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, olha lá, galera, o véu está posto sobre o coração deles. Vou ler também aqui com vocês 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Então disse Salomão:
o Senhor disse que habitaria nas trevas. Que Senhor é esse que Salomão servia? Né? Porque Jesus, ele fala que ele é a luz do mundo e não habita nas trevas. Jesus, ele fala que ele é a verdade, né? Caminho, verdade e vida. Dá uma lida aqui comigo nesse verso. Acompanhe aí. 1 Reis, capítulo 22, versículo 22 e 23, diz: E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor, que Senhor era esse? Olha lá, né? Por isso que eu sempre digo, né? O meu Senhor tem nome, ele é Jesus. Enfim, continuando aqui, ó. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Que Senhor era esse? Moisés, ele recebeu do meio do fogo e nuvens negras mandamentos. Olha só, em Tiago 1,17, Tiago fala que tudo quanto é bom vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Vou ler com vocês Deuteronômio, capítulo 5, verso 22. Diz assim: E Moisés disse: São esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, quando todos estavam ao pé do monte Sinai, do meio do fogo e das nuvens negras. Ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedras e deu para mim. Vou ler aqui também João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Fala que Deus Pai é Espírito, né? E não importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que está escrito em Jeremias, galera. Capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Olha lá. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Nossa. Enfim, eu me lembrei aqui que Jesus, ele fala que para Nicodemos, né, que é necessário nascer de novo, né, porque todo aquele que é nascido no Espírito, e todo aquele que não é nascido no Espírito é carne. E eu vou ler aqui também, irmãos, o último versículo que está lá em 1 Coríntios 15, capítulo 50. Paulo fala assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Enfim, esses são apenas alguns dos versículos que eu queria compartilhar, né, para que você pudesse compreender, né, que Davi, ele não servia a Deus o Pai, ele servia a deuses, né? A única solução para essa bagunça toda, né, foi Jesus, ele ter dado a sua vida, né, morrer na cruz para nos livrar, né, dessa maldição que era, né, que o povo antigo, né, o velho pacto, ele vivia sobre a influência, né, desses deuses, né, eles eram controlados, né, por causa do pecado de Adão e Eva, eram controlados, né, era como se fossem marionetes,
né, eram controlados pelos deuses. Mas graças a Deus, né, por meio de nosso amado Cristo Jesus, né, somos livres. Enfim, que Deus possa te abençoar aí com essa mensagem e que você tenha uma excelente semana, né, que Deus o Pai te guarde e te abençoe. E até o próximo vídeo.